Eu sou Robert Kiyosaki, e minha esposa Kim e eu estamos casados há mais de 30 anos. No entanto, nosso início foi bastante humilde. Muitas pessoas acreditam que Kim se casou comigo por causa do dinheiro, mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Naquela época eu estava envolvido em negócios, e meu segundo empreendimento acabou falindo. Essa experiência não só nos deixou sem dinheiro, como também nos afundou em dívidas enormes, cerca de $800 mil. A luta para sair dessa dívida foi uma das maiores lições da minha vida, e no final, conseguimos pagar tudo. Muitas pessoas falam sobre pagar dívidas o mais rápido possível, e algumas até sugerem cortar cartões de crédito. No entanto, eu discordo. Cartões de crédito, quando usados corretamente, não são o problema. Na verdade, eu os considero ferramentas úteis. Mas vamos nos concentrar nos passos práticos que podem ajudar a qualquer pessoa a sair das dívidas. Passo 1. Seja honesto consigo mesmo. Esse é, sem dúvida, um dos passos mais difíceis. Lembro-me de quando precisei ser honesto com Kim sobre nossa situação financeira. Ela nunca tinha passado pelas dificuldades que eu estava enfrentando e não conseguia acreditar que alguém poderia dirigir um Mercedes e, ao mesmo tempo, estar completamente quebrado. Eu vivia uma fachada de riqueza, fingindo estar bem enquanto, na verdade, estava arruinado. Você pode até enganar outras pessoas, mas não pode enganar a si mesmo ou a sua esposa. Ser honesto sobre a real situação financeira é essencial, porque só assim você pode traçar um caminho para sair do buraco. Passo 2. Pare de acumular dívidas imediatamente. Isso pode significar fazer sacrifícios. Quando nos mudamos do Havaí para a Califórnia, Kim e eu ficamos sem casa e tivemos que morar no sótão de um apartamento. Vivíamos com muito pouco, economizando cada centavo. Ela tinha apenas alguns dólares para passar o fim de semana enquanto eu trabalhava até tarde. Esses sacrifícios, por menores que fossem, foram fundamentais para que parássemos de aumentar nossas dívidas. Passo 3. Liste todas as suas dívidas. Quando digo todas, quero dizer todas. Muitas pessoas evitam fazer isso porque não querem enfrentar a realidade, mas é um passo necessário. Kim e eu finalmente nos sentamos para listar todas as pessoas e instituições para as quais devíamos dinheiro, desde amigos e familiares até empresas de cartão de crédito. Foi um momento difícil, mas fundamental para tomarmos controle da situação. Passo 4. Contrate um contador. Em um ponto, tentei administrar minhas próprias finanças, mas estava tão estressado e desorganizado que não conseguia lidar com tudo. Foi então que consultamos meu pai rico, que nos aconselhou a contratar um contador. No início hesitei por achar que seria caro, mas ele me ensinou que pessoas ricas mantêm registros precisos e que o custo de um contador é um investimento. Um bom contador pode te ajudar a organizar suas finanças e a enfrentar a realidade de maneira objetiva. Passo 5. Visualize suas dívidas. Depois de listar todas as suas dívidas, crie uma representação visual delas. Pegue um quadro ou planilha e organize as informações. No canto superior esquerdo, coloque o nome do credor. No canto superior direito, o valor total da dívida. No canto inferior esquerdo, o pagamento mínimo mensal. E no canto inferior direito, dívida ou total da dívida pelo pagamento mensal para saber quantos meses levará para quitar cada uma. Por exemplo, se você deve $20 mil e o pagamento mínimo mensal é de $1.000, levará 20 meses para quitar essa dívida. Revisar essa tabela diariamente ajuda a manter o foco e a disciplina. A jornada para sair das dívidas exige sacrifício, organização e, acima de tudo, honestidade consigo mesmo. Seguindo esses passos, você também pode começar a transformar sua situação financeira. Quando Kim e eu nos conhecemos, não tínhamos nada. Levamos 10 anos para alcançar a liberdade financeira. Ela tinha 37 anos e eu 47. Isso demonstra o poder de focar em ativos em vez de obrigações. A maioria das pessoas está ocupada trabalhando por dinheiro, tentando pagar suas contas e adquirindo passivos que acreditam serem ativos. O primeiro presente que dei a Kim foi ensiná-la essa diferença, e hoje somos financeiramente livres. Qualquer pessoa pode alcançar isso, desde que ajuste sua mentalidade. Nos conhecemos em 1973, quando fiz meu primeiro curso de investimento imobiliário.
Na época perdi dinheiro, mas aprendi a lição e nunca deixei de investir em ativos. Muitas pessoas não conseguem ganhar grandes quantias porque não estão mental, emocional, espiritual e fisicamente preparadas para isso. Kim e eu estamos ganhando milhões de dólares atualmente, mas só chegamos a esse ponto porque resolvemos os problemas menores ao longo do caminho. Cada vez que enfrentávamos um desafio, tínhamos que crescer para sermos maiores do que o obstáculo. O sexto passo em direção à liberdade financeira é determinar a ordem de pagamento de suas dívidas. A chave é começar com a dívida que pode ser quitada mais rapidamente. As pessoas muitas vezes acreditam que devem priorizar as dívidas com os maiores juros, mas o que realmente importa é ver progresso rápido. Quando você paga uma dívida mais rapidamente, ganha motivação para continuar. Por isso, priorize as dívidas menores, pois o foco não é nos juros, mas na velocidade de liquidação. A maioria das pessoas tem um emprego e usa seu salário para pagar a hipoteca da casa, enviando dinheiro ao banco. No entanto, isso não é um ativo, porque o dinheiro está saindo, e isso torna um passivo. Um ativo é algo que coloca dinheiro no seu bolso, enquanto um passivo retira. Se eu alugo uma propriedade, ela gera renda. Mas se moro em uma casa própria, mesmo que esteja quitada, ainda tenho despesas com impostos, manutenção, reparos e seguro. Comecei a investir nisso aos 25 anos, comprando um pequeno condomínio que gerava $25 por mês de fluxo de caixa positivo. Foi um começo simples, mas uma dívida boa, pois ela se pagava sozinha e ainda gerava lucro. Hoje Kim e eu temos 6.500 propriedades que colocam dinheiro no nosso bolso todos os meses. As pessoas que moram nessas casas têm um lugar para viver, e nós recebemos o fluxo de caixa gerado. Tudo isso é financiado por dívidas, mas o que torna essas dívidas boas é que elas geram. Ao invés de gastar o dinheiro da dívida em coisas supérfluas, usamos esse fluxo de caixa para adquirir mais propriedades e ativos. Assim nos tornamos financeiramente livres. Em vez de nos afundarmos em dívidas ruins ou gastarmos nosso dinheiro de forma descontrolada, seguimos o que chamo de jogo do fluxo de caixa. Continuamos investindo o dinheiro gerado pelos ativos em mais ativos, como imóveis e títulos. Basicamente, usamos a dívida para gerar receita e ao mesmo tempo pagar nossas obrigações. Hoje temos um estilo de vida confortável, possuímos 7 carros, várias casas e viajamos em nosso próprio jato particular. E tudo isso é financiado pelo fluxo de caixa dos nossos investimentos, não por cartões de crédito ou dívidas ruins. Temos uma receita constante proveniente dos nossos ativos, e é assim que superamos nossas obrigações financeiras. Muitas pessoas enfrentam problemas financeiros porque compram passivos primeiro e depois tentam adquirir ativos, o que nunca funciona. Nós fazemos o contrário. Adquirimos ativos que geram receita e usamos essa receita para pagar nossas obrigações, garantindo assim um estilo de vida próspero e sustentável. Esse processo exige disciplina e comprometimento, mas os resultados valem a pena. O segredo do sucesso financeiro é gerar múltiplas fontes de renda e não depender apenas de uma. Enquanto nos educamos financeiramente, desenvolvemos uma mentalidade empreendedora e criamos oportunidades de negócios que geram cada vez mais receita. Portanto, o primeiro passo é entender para onde seu dinheiro está indo. Muitos começam com um emprego e dependem de um salário, o que pode parecer uma desvantagem. Mas se você gerenciar bem esse salário, ele pode ser a semente para gerar capital e começar a investir. O foco deve ser na criação de ativos que gerem fluxo de caixa e tragam retornos financeiros. Isso, com o tempo, cria um mundo cheio de oportunidades e liberdade financeira. Hoje em dia, Kim e eu temos 7 carros, várias casas e viajamos em um jato particular. Porém, conseguimos tudo isso por meio do fluxo de dinheiro gerado pelos nossos investimentos, e não por cartões de crédito ou dívidas ruins. Não temos dívidas, apenas uma receita constante que provém de nossos ativos. Isso faz com que nossos ativos superem nossas obrigações financeiras. A razão pela qual muitas pessoas enfrentam dificuldades é que elas compram passivos antes de adquirir ativos. Essa abordagem nunca funciona, pois elas continuam comprando mais coisas e acumulando dívidas ruins. Eu, por outro lado, adquiro minhas obrigações utilizando os rendimentos gerados pelos meus ativos, o que me permite manter um estilo de vida próspero. O melhor de tudo é que não precisamos nos preocupar com dinheiro, pois o fluxo de caixa gerado por nossos investimentos é constante.
No entanto, esse processo exige disciplina e comprometimento. É uma jornada que vai da situação financeira atual até o destino desejado, e sem dedicação, esse caminho pode se desmoronar. Por isso, encorajo você a compartilhar essa mensagem com as pessoas ao seu redor, para despertá-las para a verdade. A chave do sucesso financeiro está em gerar múltiplas fontes de renda, e não apenas uma. Enquanto nos educamos financeiramente, também desenvolvemos uma mentalidade empreendedora e criamos ideias de negócios para aumentar nossas receitas. No início dessa jornada, é crucial prestar atenção aos nossos gastos e aonde nosso dinheiro está indo. Grande parte da forma como pensamos e administramos nosso dinheiro vem de experiências passadas. Em 99% dos casos, nosso caminho financeiro começa com o emprego e a dependência de um salário. Porém, se formos financeiramente inteligentes, podemos usar esse emprego e salário, que muitos veem como uma desvantagem, para gerar capital. Esse capital, por sua vez, pode ser a semente para começarmos a obter lucros e investir em negócios. As ideias que estamos compartilhando, como reduzir gastos e investir de forma inteligente, podem ser o ponto de partida para um mundo cheio de oportunidades. Basta aprender a administrar seu dinheiro adequadamente. Essas ideias são sugestões iniciais, mas você deve adaptá-las à sua realidade e complementá-las com suas próprias estratégias para torná-las ainda mais eficazes. Muitas pessoas cometem o erro de fazer compras por causa de promoções, achando que estão economizando. No entanto, a verdade é que em uma promoção, o dinheiro só muda de mãos, e ser rico ou pobre depende da direção em que o dinheiro flui. Se na maioria das vezes, o dinheiro entra na sua conta bancária, você está no caminho certo para a liberdade financeira. Há uma frase muito comum entre pessoas com dificuldades financeiras que diz: se você nunca se endividar, nunca conseguirá nada. Poucas frases são tão prejudiciais quanto essa, pois promovem a pobreza e a escravidão econômica. O problema dessa mentalidade é que quando compramos a crédito, pagamos juros compostos. Esses juros enriquecem quem os recebe e empobrecem quem os paga. Para quem paga, os juros compostos podem representar 2 ou 3 vezes o valor original da compra. Já para quem os recebe, isso significa obter um benefício 2 ou 3 vezes maior que o valor de venda. Em última análise, quem paga os juros se empobrece, enquanto quem os recebe enriquece. É essa diferença na forma de lidar com o dinheiro que determina quem prospera financeiramente e quem se afunda em dívidas. Comprar aparelhos eletrônicos que não serão utilizados é uma armadilha financeira comum. Esses dispositivos, projetados para tornar nossa vida mais fácil, muitas vezes são adquiridos por impulso e acabam esquecidos, acumulando poeira. Isso é literalmente jogar fora o dinheiro que você trabalhou arduamente para ganhar, sem aproveitar o benefício que o produto deveria trazer. Da mesma forma, o consumo de produtos de marca pode ser outro erro. Marcas de prestígio muitas vezes não adicionam valor real à sua vida, apenas inflacionam o preço de um produto em 3 ou 4 vezes. Comprar algo só porque é de uma marca famosa não faz sentido. O ideal é adquirir o que realmente é útil, necessário, ou que te faça sentir confortável, sem ceder à pressão de ostentar marcas da moda. Já vi pessoas de classe média e baixa investirem mais em roupas de marca do que em seu próprio patrimônio. Outro hábito prejudicial tanto à saúde quanto às finanças é o consumo de cigarros. Fumar não só destrói o corpo, mas também pesa no bolso. Se calcularmos o custo de um maço de cigarros, por exemplo, a longo prazo, os números impressionam. Em países como a Espanha, onde o maço pode custar entre 4 e 5 euros, o impacto financeiro de fumar um maço por dia ao longo de décadas pode chegar a milhares de euros. E isso sem contar os prejuízos à saúde. Ir ao shopping pode parecer um passatempo inofensivo, mas para muitos se transforma em um ciclo de compras impulsivas e dívidas. Especialmente logo após o dia de pagamento, o shopping se torna um local onde o tempo, que poderia ser investido em aprendizado e desenvolvimento, é perdido, e a tentação de compras desnecessárias aumenta. Compras impulsivas, ou seja, adquirir algo apenas pelo prazer momentâneo de ter algo novo, é um dos maiores inimigos da estabilidade financeira. Muitas vezes as pessoas compram por impulso para preencher um vazio emocional, enquanto os ricos continuam aumentando suas fortunas porque produzem e vendem mais, enquanto os pobres compram em excesso. Outro exemplo desse comportamento é a presença de uma televisão grande em muitas casas de pessoas de baixa renda. É comum encontrar televisões enormes,
muitas vezes compradas a crédito, enquanto uma pessoa financeiramente próspera geralmente prefere ter uma biblioteca extensa. Isso reflete a diferença de prioridades. Enquanto uma grande TV serve como entretenimento, muitas vezes com conteúdo que pouco agregam, como novelas, reality shows ou esportes, a leitura e o estudo são ferramentas que enriquecem a mente e a longo prazo geram prosperidade. Além disso, comprar smartphones a crédito é um comportamento comum entre aqueles que estão presos na corrida dos ratos. Embora os smartphones ofereçam uma infinidade de ferramentas úteis, a maioria das pessoas utiliza apenas uma pequena fração dessas funcionalidades, como redes sociais e tirar fotos. Ver pessoas de renda baixa endividadas para comprar smartphones caros é um sinal de que elas estão priorizando o status, e não sua liberdade financeira. O abuso de saídas noturnas e festas também pode ser uma barreira para o sucesso financeiro. Se o dinheiro gasto em baladas, festas e eventos sociais entre os 18 e 30 anos fosse investido, mesmo que parcialmente, muitas pessoas poderiam acumular uma quantia significativa de riqueza até os 30 anos. Substituir esses gastos com hábitos que geram retornos financeiros, como investimentos ou educação, pode transformar completamente a vida financeira de uma pessoa. Esses comportamentos são exemplos claros de como decisões aparentemente pequenas podem ter um grande impacto nas finanças. Para alcançar a liberdade financeira, é essencial adotar hábitos de consumo conscientes e focar em investimentos que realmente tragam benefícios a longo prazo. Comprar um carro novo pode parecer uma conquista, mas é importante enxergar além do imediatismo da compra. Um carro é um luxo, a menos que seja utilizado para gerar renda. A realidade é que, ao sair do concessionário, um carro novo perde cerca de 25% de seu valor, e em apenas 3 meses, essa desvalorização pode chegar a 45%. Enquanto muitas pessoas se preocupam com quedas semelhantes no mercado de ações, poucas percebem o impacto financeiro de investir em um bem que perde valor tão rapidamente. Ir a restaurantes com frequência é outro exemplo de como o dinheiro pode escorrer por entre os dedos. Esse hábito afeta principalmente a classe média, muitas vezes endividada, que investe quantias significativas em refeições fora de casa. A verdadeira questão é: esses gastos são realmente necessários? Se o foco for acumular e crescer sua riqueza, é preciso reavaliar o quanto esses gastos estão prejudicando a sua capacidade de economizar e investir. Gastos inteligentes são a chave para a verdadeira prosperidade financeira, e cortar despesas supérfluas pode liberar recursos para aumentar investimentos e diversificar suas fontes de renda. Ter disciplina financeira é fundamental para construir um fundo sólido. Avaliar cada gasto, por menor que seja, e determinar se ele é realmente necessário, pode fazer uma enorme diferença a longo prazo. Pergunte a si mesmo: este gasto vale a pena? Se você perceber que está gastando apenas para manter uma imagem ou impressionar os outros, é hora de reconsiderar. Muitas dessas despesas são os chamados gastos formiga, pequenos, frequentes e, no fim das contas, destrutivos para a sua saúde financeira. Assim como um barco não afunda por causa de um único grande buraco, mas por pequenos furos que permitem a entrada de água, suas finanças podem seguir o mesmo caminho. Mesmo que você tenha a capacidade de investir e negociar, se não controlar esses pequenos vazamentos financeiros, seus esforços podem ser em vão. Não é necessário cortar tudo de uma vez, mas é essencial focar nos gastos que estão fora de controle. Uma vez que tenha esse controle, você poderá direcionar sua energia, criatividade e inteligência para aumentar seus ganhos, explorar seu talento e desenvolver sua inteligência financeira. O objetivo final é colocar suas finanças no piloto automático, permitindo que suas fontes de renda cresçam de maneira consistente e sustentável. Isso é o mais importante. Concentre-se em gerar renda, mas sem perder de vista o controle sobre seus gastos, para que possa garantir um futuro financeiro sólido e próspero. Se esse conteúdo foi útil para você, não se esqueça de deixar um like e inscrever-se para mais dicas como essas. Até a próxima!